Bom dia, gente. Existe uma lenda que um dia teremos um tripé, um apoio aqui decente. Enquanto isso, bom dia, dando volta na câmera, já começando, dando cambalhota de. Muito agradecida por vocês estarem aqui outra vez e mais uma vez. Eu entendo que não são todos os dias, às vezes a gente já tem compromisso cedo de trabalho, o que quer que seja, que exige da gente se preparar antes ou até sair antes. Mas quero comentar com vocês que a partir da hora que a gente aceita esses 21 dias, a gente entra num campo. Então, mesmo no dia que por qualquer razão a gente não possa estar, esse campo ainda assim carrega para nós mensagens e a gente carrega para ele também, não só a nossa presença espiritual, mas também a presença espiritual dos que andam conosco, que é algo bastante importante para a gente reconhecer no caminho. Porque se a gente não reconhece, eventualmente nas dificuldades, a gente pensa que não existe forma de superar aquilo, porque a gente não vê que tem nem força, nem sabedoria, nem disposição, sozinho, sozinha, para enfrentar aquilo. Então é muito importante a gente se sentir parte de um campo e a gente sentir que existem mentores conosco. É importante também que nesse processo de realizar que a gente não vai só, esses mentores, que muitas vezes no condicionamento cristão a gente pode ter ligado apenas a pessoas e com semblantes ou manifestações, melhor dito, muito calmas, eventualmente a gente pode acessar num campo como esse não pessoas, mas seres outros. Seres que têm a roupagem, por exemplo, de extraterrestres. Seres que têm a roupagem, por exemplo, de mestres animais. Ou de repente uma mestra árvore, ou de repente. E aí vai ser por parte de cada um. Mas é importante que a gente realize que a gente não vai só. E que a gente é parte de um campo. Esse campo hoje está afirmando o nosso terceiro dia. Então, no terceiro dia de um jejum, no terceiro dia de alguma proposta espiritual, ou mesmo de mudança de hábitos, a gente já tem um convite um pouco mais forte de aprofundamento. Então, outra vez, independente de você ter entrado e depois ter participado dos três, hoje é um terceiro dia. Então, hoje, a gente pode ir um pouquinho mais fundo na história toda de dentro, de criar espaço interior, de crescer debaixo da nossa pele. E por mais que isso possa parecer algo egoísta, eu coloco para vocês aqui que enquanto a gente não tem espaço interior para acomodar, especialmente a dor do mundo, fazendo o chamado de serviço para a nossa vida, se não existe esse espaço interior, não existe como olhar para o nosso irmão, seja ele um mestre animal, seja ele uma pessoa, seja ele um ser da natureza, de outros reinos, o mineral e o vegetal, olhar para ele e dizer: eu posso te acolher. Porque não existe espaço interior. A nossa dor começa a ser tanta que a dor do irmão não é uma oportunidade de serviço para nós, ela vira repúdio. E aí é a hora do egoísmo. Olha só que coisa interessante. Então, quando a gente se nega às nossas práticas espirituais, a gente não consegue acomodar essa dor. A gente não consegue acomodar o sofrimento do outro em relação ao que é aliviar esse sofrimento. Primeiro você acomoda, você aceita dentro de você. É preciso se conscientizar do que acontece hoje no mundo. E geralmente o que a gente escuta é: não, não quero ver isso, porque eu sofro muito vendo Mestre Animal. E aí eu não quero saber a respeito disso e eu continuo comendo queijo. Ah, não, eu não quero saber a respeito dessa guerra ou a respeito do que quer que seja das crianças ou de raças ou de. E aí o racismo cresce dentro da gente porque a gente não combate isso. Entendem? Então, ou eu não gosto absolutamente de estar perto de seres doentes, seres com alguma doença, porque isso me leva para baixo, e aí automaticamente eu perco a oportunidade de servir alguém no momento de vulnerabilidade, porque eu transformo tudo sobre mim, porque não tem esse espaço interior.
Então, precisa criar espaço interior. E um desses lugares de espaço interior que facilmente a gente consegue trabalhar é a nossa mente. Então, eu quero que, à medida que a gente vai nesse ciclo de oração, a gente entenda que esse alinhamento pessoal é o que vai invocar no mundo a manifestação que a gente viu no nosso coração. E geralmente, como o taoísmo fala para nós, geralmente o que a gente faz, a gente tenta ir só para o mundo. E aí a gente não consegue o que quer que seja. O taoísmo diz que a gente vê o mundo de uma forma como se fosse um rosto sujo refletido no espelho. Um rosto sujo refletido no espelho. E o que a gente faz? A gente tenta mudar o mundo. O mundo que é a ilusão, o mundo que é o reflexo. Então a gente vai e fica tentando limpar o espelho o tempo todo. E o rosto, o rosto não. Então a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ir para a causa, a gente precisa alinhar na gente as razões que a nova terra, da forma como a gente enxerga essa nova terra, de respeito para os seres, de serviço para nós, um lugar firmado em oração, aonde a gente esteja vendo o divino em tudo, em cada um, inclusive quando esse divino se apresenta como alguma forma de ignorância e egoísmo que serve à luz. É difícil a gente ver isso, especialmente quando a gente está muito envolvido. Às vezes é necessário a gente dar um passo para trás para criar um pouco de perspectiva. Esse é o momento para isso. Então, à medida que a gente vai, acalma o teu coração com sabedoria. Porque é fácil, as pessoas que têm chamados para serviço, e outra vez eu comentei já, às vezes o serviço é público, às vezes a nossa missão é pública, ela está evidente. Às vezes a nossa missão é sustentar uma família para que essa missão tenha os deveres públicos dela. Para que essa família, na missão dela, possa ir para fora. Às vezes o nosso serviço para a humanidade é criar caráter em uma criança. Então, não existe uma missão maior ou menor que a outra, e cada um de nós está em missão. Só que a gente vai precisar alinhar dentro para que essa missão se cumpra. Porque sem essa desintoxicação, essa purificação, essa firmeza interior, a gente vai o tempo todo para o mundo, tentando outra vez mudar o mundo, sem mudar a causa. E a causa da desordem que a gente vê é a desordem que a gente traz dentro. Então, como que vai começar isso? A gente indo dentro do irmão e limpando? Não, a gente dentro da gente. E aos poucos, inspirando esse irmão para fazer a mesma coisa. Porque o caminho espiritual, o caminho da realização, o caminho do autoaperfeiçoamento, o caminho de dentro, é um caminho duro, embora ele seja romantizado. Porque a gente se enfrenta. E se o irmão não tiver o exemplo, ele não vai. E essa é a mudança que precisa acontecer no irmão, como precisa acontecer ir para dentro, encontrar os lugares que estão desalinhados. Às vezes, a gente, no chamado pela compaixão por alguns, a gente desenvolve forte, por mais irônico que seja isso, forte ódio por outros. Não é assim algumas vezes que acontece? A gente vê a ignorância e a gente corre para a vítima do ignorante. E a gente fecha o nosso coração para aquele que possui a ignorância. E, sem dúvida, a ignorância daquele ser precisa ser combatida, mas o ignorante não. E a gente vai embaralhando. Quando a gente embaralha mais? Quando falta espaço interior. Então, precisa criar esse espaço. Aqui, acordar cedo, escutar esse dia ao nosso redor, pertencer a um campo, lembrar que a gente está aqui em algumas dezenas de pessoas, mas para pensar, gente, quanta gente está acordada agora, exatamente no mesmo propósito? Eu tenho certeza que vocês têm outros círculos que vocês sabem de agora, pessoas que estão rezando,
pessoas que estão mantrando, pessoas que inclusive estão rezando cada um de nós. Mestres animais que amam vocês. E o amor não é uma forma de oração, não é uma forma de proteção. Então, esse campo é muito maior do que está aqui, e a gente deve se fortalecer nesse campo o tempo inteiro, para ir para dentro, para criar esse espaço. Agora, à medida que a gente vai indo, tem outras propostas que a gente pode adotar, outras práticas que a gente pode adotar, como jejuns intermitentes, como silêncio. A gente pode escolher silenciar certos aspectos nossos, como, por exemplo, reclamações, julgamentos, condenações. Agora, isso não significa que a gente vai se soterrar internamente. A gente não pode silenciar como uma prática espiritual que seja uma agressão para nós. A gente precisa falar o que precisa ser dito. Agora, como falar isso, às vezes é a prática do amor. A gente às vezes tem uma mensagem e a mensagem vem com a raiva ou com a frustração ou com outros aspectos que não são tão positivos para o outro receber e até entender o que a gente está querendo dizer. Então, o silenciar, às vezes, é como a gente tem dito, e não necessariamente o que a gente tem dito. O que a gente tem para falar precisa ser dito. Como a gente vai falar aquilo é o exercício de aperfeiçoamento espiritual. Então, tem muitos aspectos que a gente começa a praticar um e que vai invocar outros. E por que tudo isso? Porque, outra vez, a gente tem uma proposta maior do que simplesmente rezar pela nossa vida. A gente tem uma proposta, cada uma aqui, vem até aqui, está conectado, esse convite veio dentro de um campo que é o Vale da Rainha, está conectado a alguma forma de contribuição para o outro. E como é que a gente vai conseguir fazer essa contribuição se a gente não consegue se manter em algum lugar firme dentro da gente? O mundo não vai oferecer esse lugar. Eu tenho certeza que, nesse momento, essa informação é redundante. A gente já olhou para o mundo e a gente já teve em algum momento, e a gente continua se iludindo muitas vezes, que o mundo vai oferecer para nós algum tipo de segurança. Qualquer segurança e qualquer prazer que o mundo ofereça para nós é temporário. Tudo que está embaixo desse sol é temporário. Agora, o que a gente pode, através do mundo, realizar do que não é temporário, do que é atemporal, isso vai depender do quanto a gente consegue absorver e ir para dentro. Deixar de olhar o reflexo, procurar a causa. E desenvolver uma compaixão que o budismo chama de destemida. De novo, essas reflexões elas estão embasadas em um livro que se chama Guia da Prática do Bodhisattva, que é o livro que inspira Jetsuma e outras pessoas de grande estatura espiritual. Então, essa compaixão precisa ser destemida. O que é destemor na compaixão? A gente conseguir acolher o agressor. E se a gente quer mudar o mundo, não é justamente o agressor que a gente quer mudar? A gente primeiro pensa, a gente quer mudar o mundo aliviando o sofrimento. E a gente vai para a vítima, óbvio. Óbvio. Entre a vítima e o agressor, para quem a gente vai, é óbvio que a gente, dentro de toda a nossa busca, a gente vai para a vítima, ela está precisando, mas a gente não vê o sofrimento do agressor. Eu compartilho com vocês no bendito campo que nós estamos, nesse círculo que nós estamos, que um dia antes, uma noite antes da gente começar essa proposta, a gente aqui é cercado por muita violência. E uma das pessoas que trabalha com a gente tentou matar uma outra pessoa que trabalha com a gente. E uma terceira pessoa teve que fazer uma intervenção. Tudo isso é absolutamente muito duro. E a gente, obviamente, tende a olhar e perguntar o que está acontecendo com esse aqui que foi agredido. Que, sem dúvida, é algo terrível. Sem dúvida. Agora, esse que agrediu, qual é a história dele?
Eu uma vez escutei algo que me ajudou muito na compaixão destemida, que me disse: "Até assassino tem mãe". Às vezes, para a gente sentir a compaixão destemida, a gente precisa invocar, não uma mãe física, mas uma mãe divina. Porque essa mãe divina teria a coragem, o destemor de sentir compaixão por esse filho, vocês concordam? A gente, nem sempre, atira a primeira pedra. Porque outra vez, a primeira reação é cuidar o que que aconteceu com você, como você está com e bendito seja, quem sofreu agressão precisa ser cuidado, a gente sabe disso, no trabalho de resgate do Vale da Rainha, é óbvio, e eu tenho certeza que cada uma aqui se relaciona com isso de uma maneira. É óbvio que quem está sofrendo agressão precisa. A gente já sofreu agressão também, a gente sabe que a gente precisa de cuidado. Mas o agressor também precisa, e quem vai mudar o mundo, gente, é esse agressor mudado. E esse cuidado com a vítima, para a vítima não reproduzir o agressor. Também atire a primeira pedra. Não é comum, quando a gente sofre a agressão, repudiar o que o agressor fez e, ao mesmo tempo, receber um convite legítimo para ser como ele. Só que justificando aquela agressão em cima do que a gente sofreu. Então, quem está comigo no portal, ou quem é um pouco mais próximo, já me escutou. O mal termina em mim. Isso é algo que eu sempre invoco. O mal termina em mim. Não coloca para frente. Para frente empurra a vida. Empurra a vida para ela continuar. Como você conseguir com os seres e a missão, com os chamados que você tem. Empurra a vida para frente, mas o mal enquanto egoísmo, enquanto ignorância, que ele termina em nós. E esse é um baita de um exercício espiritual. Um baita de um exercício espiritual. Então tem muitas coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Tentar compreender esse agressor, como a gente faz nos estudos do Mahabharata. Durante esses 21 dias, eu vou convidar vocês para esses estudos, eles vão estar abertos para vocês, para quem não é parte do portal, para que a gente possa encontrar outras ferramentas para entender, para compreender. Entender e compreender significa que a gente vai justificar? Não. A gente pode compreender alguém e falar assim: eu entendi por que que aquele rapaz colocou a faca no pescoço do outro. Eu consigo entender. E o fato da gente ter o destemor para compreender, porque é um exercício também, a gente se colocar no lugar de uma pessoa como essa. Concordam? A gente geralmente tende a repudiar. Mas o fato que eu me coloco, que eu entendo, vai oferecer para o outro algum tipo de acolhimento no sentido do ser, não do demérito. E jamais vai justificar o que ele fez. Isso precisa ser compreendido. Não é a gente reproduzindo o ódio, a gente reproduzindo a raiva, que a gente vai conseguir mudar o mundo. Porque o mundo que a gente quer mudar é o mundo do agressor. E a gente se transformar em outro agressor não vai fazer o milagre acontecer. Só que para isso, outra vez, precisa de um baita espaço interior. Um baita espaço interior no pensamento, onde o pensamento não julga o outro, onde o pensamento consegue, pelo exercício espiritual, acolher o outro. Entender as razões do outro. E conseguir se colocar de uma forma para o outro, que o outro se sinta acolhido, mas não incentivado por esse acolhimento a poder fazer o que quer que seja sem receber uma consequência direta daquela ação. No nosso caso aqui, a demissão. Agora, ainda assim, a bênção no sentido de eu acredito que você consiga mudar esse comportamento. Às vezes a gente nascer de uma agressão, coloca essa agressão no nosso sangue. Se a gente fosse vítima, por exemplo, de um estupro, melhor, a nossa mãe, e a gente nascesse desse estupro. O que existe no mundo, nas histórias de cada um, é quase indizível. Vocês concordam?
Olha para a família da gente. Não precisa nem ir para amigos, para pessoas. Olha para a família da gente, a quantidade de coisa que tem na família da gente. Às vezes a cobiça, às vezes a inveja. Dentro da família, sangue. Um núcleo pequeno de pessoas que, em teoria, se amam. Imagina isso para fora. Olha a quantidade de trabalho que a gente tem enquanto servidor, aspirando o serviço para a mudança do mundo. Vai adiantar a gente desenvolver mais raiva, a gente repudiar mais seres. A gente já viu que não vai adiantar. O que vai adiantar é uma mudança genuína no comportamento desses seres, incentivado pela forma de compaixão que a gente consegue exibir. Isso vale para o nosso ativismo dentro do veganismo. Ou a gente vai mudar o mundo odiando quem come carne, sem falar jamais com essa pessoa, tentando informar, educar. A tentação é que a gente faça pela raiva. E aí a tendência da raiva é o quê? A exclusão. Eu não quero mais falar com você. Eu não quero me relacionar com pessoas como você. Eu não quero saber eu quero inclusive que essas pessoas sumam da Terra. Gente, desejar que alguém suma da Terra é desejar a morte daquele ser. Pensando a fundo, é isso. Isso reproduz um padrão de amor ou um padrão diferente do amor. Isso torna a gente diferente do agressor. Então vamos tentar subir dentro, que é só esse alinhamento que vai trazer a nova Terra. É só o alinhamento interior de uma observação, bom dia, Carla, de uma observação franca e sincera sobre nós, que vai fazer esse mundo mudar. Porque é essa atitude interior que vai criar um comportamento diferente na gente. Isso aqui, até agora, nesses primeiros momentos do dia, foram só informações. O que é teu está no teu comportamento. E o que é teu comportamento são os teus hábitos. E os teus hábitos a gente viu ontem. Você vai levar, eu vou levar para outras vidas. A informação vai se perder. O hábito não. O hábito de rezar, o hábito de se olhar e falar: eu não devo reproduzir o agressor. O hábito de ter algo que te remeta a algo superior em você. O hábito de invocar um campo, invocar seres, invocar e dizer: sozinho aqui eu não consigo. Esse comportamento da humildade é um hábito que você vai levar. Então, a informação é sedutora, mas a gente está atrás do comportamento. E o comportamento é constantemente a gente provocar hábitos saudáveis, como a gente já viu. Não simplesmente da gente descascar, mas também da gente poder se olhar, da gente poder mergulhar na gente, criar esse espaço. E esse é o convite aqui. A nova terra vem através da transformação do irmão, sem dúvida, mas primeiramente na nossa. Encontra em você os lugares que ainda precisam de elaboração. E não exclua esses lugares, como a gente tende a excluir para fora, porque eu odeio essa parte minha. Então, automaticamente, eu não quero falar a respeito disso. E isso, de alguma forma, eu começo a odiar no mundo, porque eu também não consigo lidar nem fora, nem dentro. Agora, quando eu consigo acomodar a minha sombra, a sombra do mundo, eu consigo estar a serviço para, de alguma maneira, trabalhar alguma forma do que vem através de cada um de nós, para plantar algo em volta de nós.
dentro do que e de quem está em volta de nós. A gente tem muito trabalho de novo. Tem muitos seres em sofrimento nesse momento, a começar por aspectos nossos. Então, aqui a gente vai cuidar desses aspectos, invocando a sabedoria, especialmente nesse campo do Oriente. Agora, esse é um campo que eu conheço, você traz a tua egrégora, invoca a tua egrégora, invoca os teus mentores na humildade de quem quer receber orientação. E não na arrogância de quem quer confirmação. Que às vezes a gente diz assim: essa coisa de meditação, de fazer isso todo dia, não é para mim. E daí a gente vai invocando seres, inclusive em pessoas. E a gente fala: eu fui conversar com aquela pessoa, mas eu não gostei daquela pessoa, porque aquela pessoa falou alguma coisa diferente do que a gente queria ouvir. Então a gente não deve procurar as egrégoras para validar o que a gente vem trazendo como certo. A gente deve trazer a humildade no nosso coração para receber de quem está adiantado no caminho. E cada um de nós consegue citar desses seres, para quem está adiantado no caminho por onde a gente deve ir. E é tudo isso que a gente está invocando aqui, para que essa nova terra possa surgir. Uma nova terra que começa a partir de novos humanos. Que a gente tenha a capacidade de criar isso no nosso coração, esse espaço na nossa mente, e automaticamente levar dessa mente, desse coração, para as nossas mãos, através de ação, o nosso agir, incluindo a nossa fala. A Ama tem uma frase que eu gosto muito, que é: se não puder falar com amor, espere até que possa. Aí entendem como vem a prática do silêncio? Porque o que a gente precisa ser comunicado. Ponto. Agora, como, de novo, é aonde a gente está plantando a semente ou arrancando um broto de algo bom no outro. Cada um de nós está em alguma luta, a gente sabe disso. Então, respeita quem está ao nosso redor. E uma forma de respeito é a gente, outra vez, criar espaço interior para conseguir acomodar o outro. Acomodar o outro jamais vai fazer com que a gente justifique o que aquela pessoa fez de demérito. Faz simplesmente com que a gente acolha aquele agressor, na esperança que aquela agressão possa, a partir de um processo de conscientização e educação, ser superado. Da mesma forma que a gente precisa que alguém nos acolha nas nossas sombras, nos oriente. É isso que o mestre faz. O mestre não simplesmente ilumina a gente, ele oferece uma luz para a gente. Ele é o guru, é o que tira a escuridão. E dentro dessa presença do mestre que não julga e acolhe, a gente ganha coragem para olhar dentro de nós. E nesse campo estão os seres que aqui são invocados, num campo que outra vez é familiar para mim, mas também outros que eu não tenho sequer percepção, que acompanham vocês. Que a gente aprenda a estar na companhia desses seres. E cada vez que a gente consegue se purificar mais, cada vez que a gente consegue olhar mais para dentro, cada vez que a gente consegue rezar com mais força, ter mais entrega, mais humildade, mais silêncio, mais a gente consegue ouvir deles. E aí algo mais bonito que ouvir ainda acontece. A compreensão começa a se estabelecer. Às vezes a gente não está em lugares onde a gente escuta que tem pessoas falando, mas a gente não entende o que elas estão falando. Assim também é na vida espiritual. A compreensão é um aspecto da purificação da mente. Vocês concordam que para a gente compreender a gente precisa ter clareza? Sem uma clareza não existe uma forma de compreensão. A compreensão é clara. Precisa se criar essa clareza através de hábitos, não é simplesmente algo que acontece na mente. É algo maior que a mente. Inclusive é dito nos círculos da yoga, de Jnana Yoga, essa yoga do conhecimento, que muitas vezes não se entende, não porque não existe a compreensão das palavras,
mas porque aquele ensinamento ainda não pode ser compreendido pela alma que escuta o ensinamento. Eu lembro em uma das partilhas do Mahabharata que eu comentei que às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, e a gente fala: vai ser incrível se você for tomar um passe nesse centro espírita. Ou se você escutar esse pastor, escuta essa, e a gente vai e leva a pessoa para lá. E a pessoa está escutando tudo que a gente está escutando, está vendo tudo que a gente está vendo, e chega no final a gente pergunta para ela: e aí, como foi? Ela fala: como foi o quê? Que você achou do que você ouviu? Ouviu o quê? Não achei nada demais. E repete o que você ouviu. Ah, nem lembro. A pessoa nem gravou. Ela não escutou, não gravou, entender, então, nem pensar. Então, ou seja, e a gente é essa pessoa, né? Só que é mais fácil a gente identificar. É mais fácil que a gente veja no outro, mas o fato é que tem muito ensinamento que a gente escuta e que a gente fala, nossa, bonito, né? Mas a gente não sabe nem o que a gente está apreciando. Ou seja, tem uma percepção em nós que algo é muito bonito, mas é maior que a gente ainda. Então a gente precisa criar, outra vez, espaços interiores de clareza, de humildade, de acolhimento. Não precisa ter medo de acolher o outro, gente. Não precisa ter medo de acolher quem pratica a ignorância e o egoísmo, que a gente, em algum grau, também pratica. O que a gente não pode acolher é o demérito. Esse a gente não pode acolher. Agora, as práticas, o praticante, perdão, os praticantes do demérito, as praticantes do demérito, a gente precisa. Então, eu peço aqui para que a gente crie esse espaço interior, esse espaço que consegue acomodar a dor do mundo, para que a gente alivie essa dor, não para que a gente, em contato com ela, justifique a nossa raiva e comece a agir como o agressor que a gente condena. Que Deus nos livre nos tornarmos quem aspiramos e o que aspiramos combater. Coluna ereta, fechando os nossos olhos, quem está com eles abertos, respirando fundo, profundo. Criando esse espaço interior, espaçando os nossos pensamentos através da respiração. Os olhos estão fechados, mas o olhar está para o ponto entre as sobrancelhas. Mantenha a arcada superior e a arcada inferior dentária separadas, mesmo com a boca fechada. Visualiza esse oxigênio que carrega o prana, a vitalidade, entrando no teu corpo através da corrente sanguínea, irrigando com vitalidade o teu ser como um todo, inclusive sutilmente. Um novo dia se inicia e da noite escura, outra vez, uma nova oportunidade. Uma nova chance de serviço, uma nova chance de olhar interior. Uma nova chance de transformar informação em conhecimento. Uma nova chance de acessar a informação em primeiro lugar, de querer buscá-la. Essa nova oportunidade é agora festejada por toda a natureza. Toda a natureza se levanta para receber a luz do sol, a saudação ao sol, simbolicamente saúda o guru, o mestre. Aqueles que agora nesse campo também estão orientando no coração, orientam sussurrando,
É necessário alinhar a frequência. Cada um escute. Esse escute pode ser sinta. Esse escute, esse escutar, é diferente para cada um de nós. O que ele significa para você é o que você deve praticar. Sente o pulso, talvez sente o perfume, talvez simplesmente esse sentir remete à presença de alguém nesse momento, perto de você. Receba as bênçãos desses seres a nos guiar nesse campo. Você não caminha sozinha. Você não está sozinha, você não está sozinho, você não caminha sozinho. Não apenas agora, nesses momentos de reflexão que antecedem o dia. Essa presença está com você. A cada momento do teu dia e mesmo da tua noite, essa presença está. Esses seres estão. Basta que cada um e que cada uma se vire para eles, para esses seres, interiormente. E sentindo a presença, invocando. Se recorda de colocar os pés dos teus mestres, das tuas mentoras, dos seres que guiam do lado de dentro, no coração, nesse profundo mistério. Os pés desses seres, antes de qualquer situação, circunstância e pessoa, no dia de hoje. Lembra que teu mestre e tua mentora, que Deus, o divino, não tem muitas formas. Tem todas as formas. Portanto, aprende a reverenciar. Se veja no reflexo do que está a teu redor. E tenha a coragem de limpar o teu rosto, para que ao teu redor seja refletido o clarão desse sol, que é a clareza, o conhecimento, a sabedoria, que cada um e cada uma de nós é capaz de invocar, absorver, acolher, criando espaços interiores aonde essa luz possa passar sem qualquer impeditivo. E dessa forma permitir que não quem cada um está viva, mas que o espírito, a luz, possam viver através desses que estamos.
aspira a compreender. A informação é morta, a compreensão é viva. Inspirando e expirando conscientemente. Que o dia de cada uma aqui. Que o dia de cada uma e de cada uma fora daqui. Em todos os lugares, em todos os mundos, em todos os tempos. Que cada momento da eternidade, a consciência, os seres do astral superiores possam nos guiar. Até que cada uma, aqui, fora daqui, nesse tempo, em qualquer tempo, seja a própria consciência, o bem, a verdade, a retidão em ação. E para que isso aconteça, que as curas necessárias se estabeleçam. A cura na mente, a cura no coração, curas do corpo físico, curas. E que elas aconteçam no amor, na inclusão, na iluminação da sombra, na integração de todas as facetas que estamos. Para que um dia possamos saber quem de fato somos. Curando, 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 curando as feridas. Curando, 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 curando com amor. Curado, estou sendo curado por esta medicina. A medicina é o Dharma. O médico é o Buda. É o ser, é o mentor, é a mentora. A medicina é o amor. O médico é quem consegue sentir o amor. E o amor vença em nós. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida. Amanhã nos encontramos de novo e que a gente possa manter esse espaço interior, esse pensamento elevado,
essa ação por compaixão destemida e essa consciência de que o campo não fecha ao término de uma meditação. O campo sempre está presente, mas depende da nossa invocação. Graças, gente. Um grande beijo. Muito contente por ver e caminhar com cada uma de vocês.